Bento. Boa tarde, dá licença. Tarde. Que bom, Olha, né, sua gente? camisa ficou muito legal com o plasma. Eu tô praticamente assim, um camaleão. Você tá Eu tô uma continuação, tá rosa aqui, ó, rosa e azul, né? Gostei. É igualzinho. Boa tarde pra você aí de casa. Boa tarde, momento gostoso quando a gente tá aí na sua casa. Bora alimentar um pouquinho a nossa alma e alimentar também o nosso coração? Eu tava conversando isso no camarim com a nossa querida Ellen Bueno, nossa maquiadora. A pessoa que passa a vida toda julgando o outro, ela não tem tempo para amar nem a si mesma. Ela julga, que ela não tem nem amor próprio. Porque um coração, quando está alegre, ele é cheio de fé, ele é cheio de esperança em Deus. Então não fica julgando o outro. Se não puder ajudar, ele não atrapalha. Essa é a nossa mensagem de hoje. Zóio Verde, o que tem no programa? Sol, sobe o número de mortos na Baixada Santista durante os temporais do início dessa semana e a atriz Regina Duarte tomou posse como secretária especial da Cultura, prometendo diálogo e pacificação com o setor. Que tal conversar com a gente durante o programa? Participe! E tem prêmios para você quando você participa pelo Face. Você pode também concorrer a um super kit, produtos da Tracta, Polipet, Cooper Ortovip, também 2 mousses para os pés da Hidrasol e ainda um outro super kit cheio de produtos café brasileiro. Os 3 você pode curtir, compartilhar, marcar 2 amigos e já concorre, tá bom? Ao vivo, se você faz sua pergunta pelo telefone, você concorre a 4 vales para um almoço no restaurante Consciência, já válidos para a semana que vem. Bora conversar muito, porque hoje é dia de beleza e saúde. Bom, mês de março é o mês internacional da mulher, dia 8 de março é o Dia Internacional da Mulher, né? E a gente vai reservar alguns programas para cuidar delas, Luquinha. Saúde íntima feminina. A gente vai falar de candidíase, corrimento, endometriose, até harmonização vaginal. Harmonização, ou seja, ficar com a pepeca que estava meio esquisitinha. De mariposa você passa a ser borboletinha. Ah, que bonitinho, entendeu? gente. E ela está aqui para nos orientar, ela que é uma querida nossa, ginecologista e obstetra, a doutora Roseni Alnucci. Ei, doutora, nossa chega aluna junto. linda. Olha, gostei dessa, viu? Eu sabia que existia harmonização facial. Agora, vaginal. Olha, a gente já vai entender o que é isso aí. Vaginal, porque a gente recebeu bastante pergunta, Luquinha, de mulheres que hoje elas sentem vergonha de ter relação com os parceiros, seja marido, noivo, namorado, seja quem for, porque às vezes está mais escura, está mais flácida, entendeu? Também, gente, principalmente quem teve filho, né? Depois que sai o tamanho daquela cabeça do bebê, gente. Aí você vê né? naquelas revistas, né? A mulherada toda bonitinha. Será que tem como melhorar? Tem, a gente vai mostrar, né, Luquinha? Mas antes a enquete. Vamos para a enquete, então, para vocês de casa participar com a gente? @Falando Nisso Band, você acessa, já curte a nossa fotinha com a doutora Roseni e vai lá nos nossos stories e responde pra gente. Você sabia que existe uma plástica harmonização vaginal? 60% já conhecia sim. E você sabe o que causa o corrimento na mulher? 68% não sabe. Olha, tá. Então vamos lá. Saúde íntima da mulher, mês da mulher. Aproveita que a doutora Roseni está aqui para tirar todas as suas dúvidas. A primeira pergunta que eu faço para você, Roseni, existem doenças mais comuns das mulheres e por que isso acontece? Por exemplo, o corrimento é comum, o excesso de menstruação é comum. Bom, a secreção vaginal é a principal queixa do consultório. Só que aí é bom as pacientes entenderem que é normal a paciente ter secreção vaginal. Então, aquele corrimento branco ou transparente, que não tem odor, que não coça, que não arde, que não muda a coloração vaginal, ele é normal. Isso é uma lubrificação que nós temos. Isso é produzido pela quantidade de hormônio que a gente produz e pela flora local. Algumas pacientes têm mais, outras pacientes têm menos, porque isso depende muito da genética de cada uma, mas todas têm. Com o passar dos anos, o hormônio caindo, essa lubrificação reduz bastante. Então, as pacientes menopausadas sofrem bastante, porque resseca bastante essa região. Por isso que a gente tem que repor o hormônio nessa região para devolvê-la à hidratação e o trofismo local da mucosa, que ela perde também com a deficiência hormonal. Corrimento, as pessoas entendem que corrimento é infecção. Não, corrimento é toda a secreção que sai da vagina. Tá. Agora a pergunta é, esse corrimento ele é normal ou esse corrimento é infeccioso? Aí sim. Só um médico que pode identificar. Exatamente. Então, o mais comum de infecções, o que a gente mais pega no consultório é a candidíase e a vaginose.
são super frequentes, são distúrbio da própria flora. A gente tem cândida na vagina, a gente tem vaginose, tem bactéria que é H. generella na vagina. Porém, quando a imunidade não está muito legal e o equilíbrio não está muito legal, essas bactérias aumentam e o fungo também aumenta. E aí ele passa a causar um processo inflamatório na região. E aí a gente trata, porém, como eles são saprófitas, eles podem recidivar várias vezes. Não tem como você erradicar os micro-organismos saprófitas. Eles fazem parte da nossa flora. Você equilibra a flora, eles ficam equilibrados. Desequilibrou, eles vão aumentar novamente. Então, às vezes o paciente fala, nossa, eu não consigo me livrar dessa infecção. Porque às vezes ela tem algum problema de fundo. Imunológico, emocional, nutricional. Ela tem alguma coisa que está favorecendo a proliferação a mais desses micro-organismos. E aí entra uma investigação, né? Ok, tem bastante pergunta aqui sobre ducha vaginal, Luquinha. E também do corrimento vaginal. Até que ponto é normal a quantidade e o fluxo ser muito intenso? É algum problema sério? O cheiro também. A gente já fala com você, mas bora ficar bem informado com as notícias da redação. E o número de casos confirmados de coronavírus no Brasil chegou a 3, mas pode subir. Uma adolescente que estava na Europa testou positivo no primeiro exame. As informações agora com Pedro Souza, que está na redação do Falando Nisso. Muito boa tarde, Pedro. Boa tarde, Sol, Lucas, aos amigos do Falando Nisso. O terceiro caso confirmado está em isolamento domiciliar. O repórter Sérgio Gabriel tem os detalhes. O terceiro paciente infectado é colombiano e mora em São Paulo. Ele procurou atendimento médico após apresentar os sintomas da doença. O homem esteve recentemente em 4 países da Europa: Espanha, Itália, Áustria e Alemanha. Ele foi atendido e está em isolamento domiciliar. O caso, que aguarda a contraprova, também foi registrado na cidade de São Paulo. É de uma menina de 13 anos. Essa adolescente viajou para Portugal e Itália. Lá na Itália, ela fez uma cirurgia para tratar uma lesão e quando retornou ao Brasil no último domingo, ela resolveu procurar atendimento médico na segunda-feira, não apresentava sintomas, mas procurou o Hospital Beneficência Portuguesa também em São Paulo. O Ministério da Saúde começou a distribuir testes rápidos para o diagnóstico do coronavírus. A ideia é permitir que laboratórios e hospitais de 17 estados do país estejam capacitados. Pois é, e eu quero até que você complemente o que eu vou falar agora, Pedro. São José dos Campos tem 2 casos suspeitos de coronavírus, segundo a vigilância epidemiológica aí. É um rapaz de 25 anos, um menino de 8 anos, que estão em isolamento domiciliar. O rapaz, segundo as informações, me corrija se eu estiver errada, Pedro, apresentou sintomas no dia 26 de fevereiro. Ele teve contato, né, parece, com um amigo que viajou para a Itália, foi atendido no hospital, Clínica Sul, colheu os exames, está em casa. E agora o garoto de 8 anos também, que parece que foi viajar ou teve contato com alguém. Ele foi viajar para a Europa, é isso, Pedro? Isso, Sol. Ele esteve na Lombardia, na Itália. Então, é um dos pontos onde tem esse foco também do coronavírus. Então, também mais um caso suspeito aqui na cidade de São José dos Campos. E quando a gente vai ter a confirmação ou não desses casos suspeitos? Algum retorno aí da Secretaria de Saúde do município? Ainda não, Sol. Foram feitas as amostras, né? Foram retiradas e enviadas também para o Instituto Adolfo Lutz, tendo a devolutiva sai a confirmação ou não desses 2 casos. Ok, se sair durante o horário do programa, pode invadir aqui o Falando Nisso, tá, Pedro? Deixar. Virando um pouquinho a página, a Polícia Federal deflagrou hoje uma operação contra tráfico internacional de armas de fogo. Até agora, 9 pessoas foram presas. A operação, que se chama Gun Express, cumpre 72 mandados de busca, apreensão, 10 de prisão preventiva em 9 estados do país, incluindo aí o estado de São Paulo. Virando novamente a página, o plenário do Congresso Nacional decidiu manter o veto presidencial que trata do orçamento impositivo. A parte do veto que trata dessa impositividade para emendas do relator geral do orçamento no valor de cerca de 30 bilhões foi mantida aí. Agora, como é que foi a votação, Pedro? Olha só, foram 398 votos a favor e 2 contra. Com a manutenção feita pelo veto da Câmara dos Deputados, a matéria que trata do orçamento impositivo não precisa ser votada pelo Senado. Vamos agora até Brasília com a repórter Clarissa Oliveira, que traz mais informações.
O acordo entre o governo e o Congresso garantiu os vetos do presidente Jair Bolsonaro ao orçamento impositivo. Mas o Planalto ainda pode ter bastante trabalho pela frente. O mesmo grupo que tentou sem sucesso adiar a votação dos vetos não descarta trazer para discussão algumas pautas-bomba, que são aquelas com potencial de impactar nas contas públicas. Um assunto que circulou nos bastidores foi o 13º permanente para o Bolsa Família e para o chamado benefício de prestação continuada. Essa ideia passou ontem na comissão mista, que analisa a proposta do governo de 13º do Bolsa Família, mas só para o ano de 2019. E isso pode significar uma conta de mais de 7 bilhões para o governo. Eu conversei com o deputado Marcelo Ramos sobre isso. Ele minimizou o embate sob o argumento de que os deputados e senadores já garantiram uma fonte de receita: a tributação dos chamados fundos exclusivos de investimentos. Pois é. Deixa eu só fazer uma correção que acabou de sair, Pedro. Aliás, você entrou com essa informação e acabou de sair aqui. 4 elementos saiu aqui na rádio Band News FM, no Twitter agora, levaram a definição do caso de uma adolescente, como confirmado, seria o 4º caso de coronavírus no Brasil. Então, o Ministério da Saúde decidiu reconhecer que o Brasil possui agora 4 casos confirmados do novo coronavírus. Se a gente conseguir descobrir se é São José ou não, Pedro, por favor, eu peço que você entre aqui com a gente, tá? E a atriz Regina Duarte tomou posse como secretária especial da Cultura, prometendo aí diálogo e pacificação com o setor. Luquinha. Fala agora com o Pedro sobre a condição das estradas. Vamos começar pela Tamoios, Pedro? Vamos sim, Lucas. Tamoios com um sol bem forte neste momento em toda a rodovia, então o motorista viaja bem, lembrando que tem obras ali no trecho de serra. Rodovia Presidente Dutra também com tráfego tranquilo, tempo bom, então ótimas condições de viagem para o motorista em todo o Vale do Paraíba. Valeu, Pedro. E o sol veio para ficar um pouquinho, viu? Parece que a chuva vai dar uma estiada, pequena possibilidade de chuva mesmo em toda a nossa região. O sol vai imperar por aí, viu? Em Campos do Jordão, máxima de 21 graus, sol entre algumas nuvens. Aqui também no Vale a mesma coisa. Cachoeira Paulista, São José dos Campos, máxima de 27. Aparecida, máxima de 28 graus. No litoral também, pequena possibilidade de chuva, mais sol mesmo. Ubatuba e Ilhabela, as máximas chegam a 27 graus. Taubaté, máxima de 27. Já para sábado, domingo, segunda-feira, se espera-se um tempo mais nublado, com pequena possibilidade de chuva também. Máximas vão variar de 26 a 27 graus. E o Ronaldinho Gaúcho foi detido pela polícia do Paraguai, a gente já comenta com você. E hoje também tem dicas sobre depilação a laser com a Mais Laser. Boa tarde, meu nome é Rafaela Mesquita, sou fisioterapeuta aqui da Mais Laser e no próximo bloco a gente vai falar um pouquinho de depilação a laser para pacientes com deficiência física.